Esse tema, obsessão de encarnado para encarnado, é um tema bem importante, bem profundo, que a gente precisa conversar um pouco. Eu estou trazendo ele hoje porque eu dei uma breve introduzida, sem dar esse nome de obsessão, no vídeo anterior a esse, que nós conversamos um pouco sobre relacionamento narcisista, ou com um narcisista. Eu até trouxe um exemplo pessoal. E falando em exemplo pessoal, eu acho muito importante que nós, terapeutas, colocamos a nossa história, né? Coloquemos a nossa história dentro dos vídeos ou dos exemplos que a gente traz. Porque muitas vezes as pessoas acham que, por sermos terapeutas, nós não temos nenhuma dificuldade, nós não temos nada para aprimorar. E muito pelo contrário, a gente tem e tem muito. A única diferença de um terapeuta para quem não é um terapeuta é que antes dele auxiliar alguém em algo específico, ele precisa ter passado por aquilo, ele precisa ter vivenciado algo, curado, para que então ele possa auxiliar de alguma forma alguém. Porque não tem como um doente auxiliar outro doente, né? Porém, também, ao longo de toda a jornada, o terapeuta ele vai iluminando suas sombras, e assim consegue auxiliar alguém a focar uma lanterna em suas próprias sombras. Então, voltando aqui para o nosso tema de hoje, para conversar um pouco sobre obsessão, a gente precisa observar que tudo aquilo que parte de nós e vai em direção ao outro precisa ser consciente. Nós precisamos ter consciência de tudo aquilo que a gente emite para o campo de alguém, seja um pensamento positivado ou um pensamento negativado, seja uma emoção que a gente tem por alguém, um sentimento. A gente precisa estar consciente desse movimento, porque tudo o que a gente envia é recebido pelo campo do outro. Os campos, eles estão interconectados por filamentos de energia, por tunelamentos energéticos, por emaranhamentos energéticos, por onde as informações elas transpassam, transladam de um campo ao outro. Dessa forma, quando nós temos uma fixação por alguém, quando nós temos um amor platônico por alguém, a gente denomina platônico, mas amor platônico nem é esse amor não correspondido, né? Mas enfim, esse amor que a gente sente sozinho, que a gente acha que a gente sente sozinho, tudo isso está sendo captado pelo campo do outro. A única coisa que pode ocorrer é que talvez o outro não perceba conscientemente que aquela informação chega no campo dele, mas essa informação ela vai reverberar de alguma forma. E muitas vezes a gente, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida aqui na terceira dimensão, desenvolvemos muitos afetos e desafetos também. E essa obsessão nada mais é do que um desafeto por si mesmo que é projetado sobre o outro. E quando a gente projeta esse desafeto sobre o outro, a gente está agredindo o campo do outro. A gente está ferindo o campo emocional e mental daquela pessoa. E nessa condução, na verdade, uma indução, né, porque é desconexo, de informação ao campo alheio, a gente pode prejudicar de uma forma bastante profunda e severa alguém, caso esse alguém esteja passando por um momento desafiador, onde não tem muitas vezes força de estar estabelecendo o seu campo energético. E aí, nessa fraqueza, toda aquela emissão de informação disfuncional que a gente pode enviar para essa pessoa, ela vai absorver. E a gente pode contribuir para que ela adoeça mais, para que ela se desequilibre, para que ela não consiga sair do local onde ela está, energeticamente falando, fisicamente falando. Então entende a responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos e sobre o outro? A gente fala muito de responsabilidade afetiva, e é importante a gente trazer essa responsabilidade afetiva para dentro desse campo mais espiritual. Porque quando a gente não tem a responsabilidade afetiva com o outro, a gente fere o outro.
Quando a gente fere o campo de energia de alguém, a gente está ferindo não só o campo de energia do outro, a gente está ferindo o outro de uma forma integral. E aí, quando ocorrem essas fixações, essas obsessões mais complexas, que é quando falta algo na gente e a gente quer que o outro supra de alguma forma, a gente quer se alimentar do outro, quer se alimentar da energia do outro, a gente está criando ali uma grande disfunção para o todo. Por quê? Se nós, enquanto consciências encarnadas em planeta Terra, somos as células vivas desse planeta, bem como seu circuito energético, bem como criadores do que há na psicosfera, na mente do planeta, na ionosfera, na noosfera. Se a gente cria essa grade eletromagnética planetária, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente está prejudicando a consciência do planeta. Logo, estamos enfraquecendo a consciência do planeta, ao invés de estar fortalecendo a consciência do planeta para que o planeta, então, de fato, adentre o portal da regeneração, para que, então, todos possamos, junto ao planeta Terra, nos regenerar. Então, eu trago esse assunto para a gente refletir um pouco, porque a gente quer ver a regeneração acontecer. A gente está aqui para trabalhar pela regeneração da Terra. Mas primeiro a gente precisa regenerar as nossas próprias condutas, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias emoções. E nessa regeneração interna, aí sim a gente está fortalecendo as células planetárias, a noosfera, a ionosfera, a psicosfera, toda a grade eletromagnética que protege a Terra. Do contrário, a gente está enfraquecendo, e mais do que enfraquecendo, abrindo portais de sombra. Porque quando a gente obsedia alguém, não consegue tirar aquela pessoa da cabeça e sente raiva daquela pessoa e quer que aquela pessoa ela se dê mal em tudo, ou fica o tempo todo projetando pensamentos negativados para aquela pessoa, não consegue perdoar, não consegue liberar a informação que viveram juntos. Tudo isso, a gente está abrindo portal para as regiões mais densas da quarta dimensão, aonde ali habitam espíritos que são famintos de energia alheia. Nessa abertura, a gente carrega, muitas vezes, essa galera para o campo de alguém. Porque nós podemos nos conectar com essa galera e essa galera segue o nosso pensamento. A energia segue o pensamento. A depender da energia que tu emana, tu vai projetar um pensamento. E aí, esse pensamento ele não é só uma informação pequena de uma frase. Ele é todo um contexto. E eu trago isso dessa forma porque em muitos atendimentos, pessoas já vieram para trabalhar desobsessão e não era só aquele encarnado e seu campo de pensamento e de emoção que estava sobre o atendido. Eram muitos irmãos vinculados ao obsessor encarnado que estavam atuando sobre o campo daquela pessoa. Essa consciência a gente precisa ter, porque a gente precisa ser responsável por tudo aquilo que a gente emite e emana. Se alguém fez algo que para ti, que para mim não é benéfico, que a gente não concorda, a gente tem que aprender a se retirar com clareza mental, sem desejar o mal daquela pessoa ou sem ficar projetando 1000 coisas sobre ela só porque ela pensa diferente de nós. No meu ponto de visão, a diferença ela faz a evolução. Porém, existe coerências energéticas e incoerências energéticas. Há aquele campo que coerentemente ele combina com o nosso, e aí há uma afinidade, e há aquele campo incoerente, que não tem afinidade. E tudo bem, a gente só não se sintoniza,
Mas não precisa projetar um monte de tralha para cima do campo do outro. A gente não percebe, mas às vezes, diariamente, a gente pode estar criando obsessões. Um monte de forma-pensamento e depositando sobre os outros. Mas a gente tem que compreender que isso está dentro da gente. Isso está dentro de mim quando assim eu faço, e isso está dentro de ti quando assim tu faz. E aí tu externaliza para o outro, eu externalizo para o outro. E aí a gente cria um emaranhado de energia disfuncional que adoece ambas as partes. É um assunto delicado, eu sei. Mas nos últimos tempos isso tem crescido muito. Uma raiva que não consegue ser liberada do campo. E isso impregna e magnetiza mais do mesmo. E a raiva, ela é uma energia que ela movimenta, né? É uma energia de fogo, ela movimenta muito. Então, quando ela é transformada em assertividade, a gente consegue fazer muita coisa. Agora, se a gente atua mais pelo lado sombrio da raiva, aí mora o problema. E aí mora a disfunção de uma emoção que precisa ser vivenciada para que nós aprendamos a transformar muitas coisas em nós. Muitos processos conscienciais. Eu sou a favor de que toda emoção ela deve ser sentida, porque é só sentindo aquela emoção que a gente vai aprender a trabalhar com as frequências vibracionais que ela carrega para o nosso aprimoramento. Mas a gente tem que aprender de fato e não corromper o circuito energético criado por aquela emoção. Então hoje eu quis conversar um pouco com você sobre essa questão de obsessão de encarnado para encarnado, para que a gente compreenda aonde em nós mora uma disfunção emocional, mental, cognitiva, enfim, que a gente pode estar transferindo para o outro, quando fala mal do outro, quando julga o outro, quando quer que o outro se dane, ou quando faz pior ainda, cria todo um emaranhado de energia, de raiva por alguém, envolve muitas pessoas nisso, faz com que aquelas pessoas comprem a tua ideia e leve esse grupo, né? Cria-se um grupo disfuncional, aí pensa que um grupo pode ter ali 10 irmãos desencarnados com cada um, então cria-se um grande campo disfuncional e é colocado sobre alguém. Aí vira uma perseguição. Então, o ponto é, eu faço isso? Eu tenho atitudes assim? Por que eu tenho essa atitude? Onde que há uma falha no meu circuito para que eu esteja prejudicando alguém desse fato, prejudicando o planeta dessa maneira? Muito a gente fala, né, e ouve falar de muitos irmãos espiritualistas que é o momento de remover do planeta Terra todo o umbral grosso, né, aquela faixa vibratória do umbral da quarta dimensão, onde moram, né, habitam ali, estão conectados os irmãos que operam pelo governo oculto. Mas a gente quer tanto isso, e por que a gente não olha para as nossas próprias atitudes? De que adianta falar que a gente trabalha com o Arcanjo Miguel, que a gente sintoniza com o Comando Aster? Estou trazendo exemplos. Se a gente está ali ainda emitindo um pensamento disfuncional para alguém ou para um grupo, é incoerente. E é nessa incoerência que a sombra atua. E a gente só consegue iluminar um pacote de sombra, um pacote sombrio, quando a gente
sintoniza com a coerência da luz. Quando a gente sintoniza com a coerência da verdade, e assim a gente sintoniza com a luz da fonte criadora. Do contrário, a gente está sintonizando até mesmo numa frequência que não existe e criando um retrocesso consciencial. Então, às vezes, a gente está errando num ponto pequenininho em relação ao nosso universo inteiro, mas esse pontinho que está ali emitindo uma frequência dissonante de julgamento, de raiva, isso vai aglutinando energia. E nessa aglutinagem, né, nessa aglutinação energética, cria-se portais obsessivos, universais. Então a reflexão de hoje ela é simples. Onde eu estou apontando o dedo para o outro é para onde eu devo apontar o dedo para mim. Jamais devamos, esquecer disso. Porque esquecer que nós precisamos nos auto-melhorar diariamente é estarmos longe da luz. A luz da fonte criadora, ela está aí para iluminar os escuros, para iluminar as nossas sombras. Essa é a função da luz. E não para nos deixar alienados numa bolha. Não. A espiritualidade de luz, ela traz a verdade de uma forma a nos conduzir a curar aquilo que não está sendo verdadeiro em nós, não está sendo coerente em nós, para que estejamos sintonizados à luz. A luz é uma frequência vibratória que a gente precisa aprender a ancorar no nosso pacote mais sombrio. Enquanto a gente não aprender isso, enquanto a gente ficar achando que a luz é para que estejamos apenas em cima de uma montanha, a gente não está de fato sintonizado na luz. E a gente pode estar criando obsessão interna que vai ser externalizada. Então, é uma grande responsabilidade. Faz sentido para ti? Eu acho muito interessante quando vocês comentam sobre suas experiências, porque assim a gente vai processando todo o pacote de informação que a gente vai vivenciando aqui. E é importante, é por isso que eu trago os meus exemplos também. A gente vai se curando individualmente, é claro, mas quando a gente tem apoio e cria uma rede conectiva, a gente propaga a informação. E essa é a ideia aqui.